Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gibran, eu sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou formado em Engenharia Elétrica aqui pela UFMG, formei em 2005. Vou contar um pouco por que eu estou aqui falando para vocês sobre esse tema tão interessante, que vocês vão entender logo mais o que significa, que é o pensamento disruptivo. A sociedade ela está cada vez mais sendo valorizada enquanto pessoa. Ou seja, você que está aí do outro lado, cada vez mais você como profissional, como estudante, você como pessoa está sendo mais importante do que as ferramentas e do que as máquinas tecnológicas. Se você lembrar na Revolução Industrial, na era das máquinas, né, na era das vapor, as máquinas eram muito mais importantes para o industrial do que a pessoa. Elas tinham muito mais utilidade. Por quê? Era elas que faziam todo o trabalho. Na verdade, elas simplesmente substituíam o trabalho braçal. Depois, com a Segunda Guerra e com o período pós-guerra e com a entrada do computador na vida das pessoas e das empresas, os computadores eles começaram a ter uma função muito interessante, porque eles precisavam de alguém atrás para comandar, para serem comandados, alguém na mesa, né, atrás do monitor. Esse alguém era uma pessoa que tinha uma qualificação, tinha que ter um treinamento e um aperfeiçoamento um pouco diferenciado com relação aos operadores, simplesmente operadores de máquinas da época da Revolução Industrial. E agora com a chegada dos computadores nos anos 2000, dos melhores computadores, né, com melhores capacidade de processamento e memória, e com a internet, a gente começou, além da importância de operar um computador, a informação, a quantidade de dados no mundo, ela começou a aumentar estrondosamente com a internet. A gente tem dados disponíveis de tudo quanto é tipo de informação no mundo. Isso agregou mais uma importância para você como pessoa, você como ser humano. Ou seja, você como profissional, agora você tem a capacidade, além de operar uma tecnologia, você também tem o seu diferencial de analisar e interpretar esses dados. Coisa que, por enquanto, o ser humano é o único ser capaz de fazer. As máquinas ainda não são capazes de fazer isso. E ainda já evoluiu um pouco mais. Agora a gente está na era do conceito. A era do conceito, o que é? Além de saber lidar com os dados, a gente tem que conseguir extrair alguma informação, alguma interpretação útil desses dados. Isso por enquanto, só o ser humano é capaz de fazer. Ou seja, se você pensar bem na escala hierárquica, digamos assim, da tecnologia, o ser humano está aqui na ponta, na pirâmide, né? Nós estamos aqui na ponta, isso independente da profissão, de qualquer área de atuação. E abaixo estão os sistemas inteligentes dos computadores, os computadores e as máquinas lá embaixo. É muito importante, é isso que eu vou falar, que é o seguinte: eu falo, independente da profissão que você esteja, por mais que você ache que o computador não é importante para a sua profissão, você vai depender dele de algum momento. E você vai utilizar ele como ferramenta em algum momento. Quando eu falo de computador, eu falo de internet, também falo de interpretação de dados. Ok? E para criar tecnologias e para se diferenciar, para criar negócios, criar modelos, criar soluções e se diferenciar, tanto caso você queira montar uma empresa e criar algo inovador, quanto enquanto profissional ou enquanto estudante, tanto na área de graduação quanto na área acadêmica para pesquisa, mestrado e doutorado. O mestrado você pode fazer aprimoração de algum sistema desenvolvido, né, alguma teoria desenvolvida. Já no doutorado não, tem que ser algo inédito. E se algo inédito, para ele ter alguma importância realmente transformadora no mundo e na sociedade, é muito importante isso que eu vou falar aqui. Vale a pena você começar a preocupar com a sua forma de pensar sobre as coisas, que é o pensamento disruptivo. Todas essas tecnologias que vieram para quebrar mercados, para melhorar a vida das pessoas da sociedade, elas são tecnologias disruptivas, quebraram mercados. Quando a gente fala de disrupção, é um pouco mais forte do que inovação. A disrupção, na verdade, ela chega para quebrar. Ela não aprimora tecnologias passadas, ela simplesmente substitui. Como exemplo, o carro do cavalo, okay? O avião do transporte terrestre,
Então, a própria internet, do telégrafo e do telefone. Então, quebra mercados. Para que essas tecnologias, esse desenvolvimento ocorram, a gente pensa, como que essas pessoas conseguem desenvolver isso? Na verdade, o mais importante que você tem que ter em mente é como que essas pessoas pensam. Então, vou dar algumas dicas, mostrar como que vocês podem trabalhar com esse pensamento para a área de atuação de vocês. E eu vou falar uma coisa bem sincera, que eu gostaria muito de assistir essa palestra quando eu era estudante, porque aqui muita coisa que eu aprendi, eu tenho certeza que se eu tivesse aprendido quando eu era criança, eu teria avançado muito mais nos trabalhos que eu venho fazendo. Eu formei em engenharia elétrica, fiz também, comecei um pedaço de engenharia civil. Quando eu era pequeno, a gente não tinha muitas condições de ter brinquedo. Então, o que eu fazia? Eu queria me divertir, eu pegava na minha casa, tinha um terreiro de terra, eu pegava as caixas de fósforos, que minha mãe usava para o fogão, eu pedia para ela guardar na janela para mim. Depois eu ia lá, pegava aquelas caixas de fósforo, ia no varal lá, pegava os pregadores de roupa, e eu fazia robôs. Fazia os robôs que eram os meus bonecos, era com caixa de fósforo e pregador de roupa. Só que o mais legal disso é que eu conseguia fazer com esses dois elementos tudo quanto é tipo de robô, movimento, e conseguia criar, fazer algumas interações, algumas construções, que isso me divertia e me atendia completamente. E isso me deu muita curiosidade para entender como as coisas funcionam, como que é o desenvolvimento, como que é a mágica da tecnologia, do mundo, como o mundo funciona em todos os sentidos. Isso me fez entrar para a engenharia, formei em engenharia, e a partir de 2010 eu criei a minha empresa, e porque eu já estava insatisfeito, tive experiência, trabalhei na Petrobras, projetos para Petrobras, para Vale, participei do projeto do primeiro avião que voou no Brasil, o projeto do primeiro carro também, o primeiro avião que voou sem piloto, né, autônomo que a gente fala, e o primeiro carro autônomo do Brasil também, iniciei o projeto nele. Desenvolvi outras tecnologias nessas empresas, trabalhei em grandes indústrias, como no maior projeto da história do Brasil da engenharia, tinha mais de 800 engenheiros, que era uma plataforma de refinaria de petróleo. Então, com isso, eu tive uma visão de várias áreas, projetos multidisciplinares, e eu entendi que nessas empresas eu não conseguia desenvolver, ainda ficava um vazio dentro de mim, e eu precisava desenvolver algo. Então, resolvi montar a minha empresa. A partir dessa empresa chamada NetBee, hoje eu tenho liberdade para desenvolver a tecnologia do jeito que eu acredito. Só que são várias etapas, são vários caminhos, e hoje a gente chegou numa tecnologia que ela é 10 vezes mais barata do que qualquer lugar do mundo. E totalmente, como se diz, disruptiva. E no início do ano esse tema aqui em 2016, né, que eu estou falando sobre esse assunto aqui, no início do ano a gente ficou 40 dias na Espanha, que a gente passou num sistema lá de startups, né, que é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, e a gente foi premiado como a startup maior potencial disruptivo do mundo na área de seguros, que é a área que a gente atua. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso que eu vou mostrar como que a gente pensa e como que a gente chega, como que qualquer um de vocês podem chegar a esse tipo de pensamento. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira, gastei 3 anos para passar no vestibular da UFMG, e a minha vida realmente ela foi com muita luta. E dentro da UFMG eu me desenvolvi muito lá, tirei as melhores notas, me formei entre os melhores alunos, e isso pelo esforço próprio, porque eu não tive o ensino necessário que a gente deveria ter no Brasil. Então, independente de onde você esteja e qual que é a sua base, acredite que é possível, através do estudo, você chegar em algum lugar. Bom, mas vamos lá. Pensamento disruptivo, vou mostrar como que pensa, tá? Como que você pode pensar para se diferenciar em qualquer área de atuação. Primeiro, 2 perguntas que eu gostaria de fazer para vocês, que são perguntas muito difíceis para responder. Mas olha que interessante. Sobre quais verdades importantes pouquíssimas pessoas concordam com você.
verdades, tá? E a outra, que ideia valiosa ninguém ainda está construindo? São duas perguntas muito interessantes que vale a pena a gente refletir sempre quando a gente for criar ou quer desenvolver alguma coisa diferente. Lembre-se dessas duas perguntas. Se vocês conseguirem transformar isso num produto, numa solução, num assunto para pesquisa, um diferencial para a sua área profissional, tenha certeza que você vai se destacar. Tá vendo essa tela aí toda bagunçada? Daqui a pouco eu vou voltar nela. Vamos voltar aqui no tempo, em 1960, década de 60, a Jornada nas Estrelas. A gente vê aí, quem assistiu aí, aqui a parte de teletransporte. Observe a central de comando. Olha que interessante que esse filme acontece, esse seriado acontece, alguns acontecem no ano 2200 e pouco, ou seja, daqui a 200 anos ele acontece. Olha que interessante aqui a mesa de comando. Olha as alavancas aqui, ó, os botões, as luzinhas piscando. O que é isso aí, hein? Isso aí são materiais que existiam na época que foi feito o filme, na década de 60. Observe os Jacksons. Lembram da Rose? A Rose é a empregada doméstica, que era um robô, que fazia tudo na casa. Toda uma tecnologia bastante avançada. Acontece no ano de 2060, o seriado, né? O desenho ele foi criado em 1962. E a Rose, o problema é que ela era toda mecânica, tem rodinha, cheia de parafuso. O George Jackson tinha que colocar óleo nela. Novamente, são pensamentos baseados em... Qual que é o problema que vocês conseguem enxergar nesses dois exemplos que eu dei aqui? São pensamentos lineares. Ok? Ou seja, quem desenvolveu esse roteiro, né, esses episódios, ele pensou como que seria um robô daqui a 100, 200 anos, só que baseou na tecnologia que ele tinha no momento. Aí eu vou falar um assunto muito interessante para vocês perceberem. Observe como que é a evolução do nosso planeta. A vida surge na Terra aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, 4,5 bilhões de anos atrás, ok? O Homo sapiens, né, que é o ancestral mais parecido com o homem atual, foi um pouco mais de 100 mil anos atrás. A roda foi descoberta, né, ou inventada, há 40 mil. Olha só, 40 mil. Agora, o computador foi criado há menos de 60 anos de idade, pouco mais de 60 anos atrás, na verdade. Ou seja, o computador foi criado há pouco mais de 60 anos atrás, sendo que o Homo sapiens tem 100 mil anos. E o computador pessoal, a partir do final da década de 70, 80, ou seja, 30, 40 anos atrás, o smartphone, menos de 10 anos, vocês estão entendendo a diferença? A gente está crescendo exponencialmente. Ou seja, a nossa tecnologia não está evoluindo de forma linear. Ela está evoluindo muito rápido. Muito rápido. Tem menos de 60 anos que o computador foi inventado. Há 50 anos atrás o homem foi à Lua. E há menos de 10 anos a gente tem smartphone. Imagina daqui a 5 anos o que será a nossa sociedade em termos tecnológicos daqui a 20 anos, 10, 20 anos. Essa é a escala logarítmica que eu estava falando para vocês. Observem, isso aqui é o desenvolvimento do crescimento da computação, tá? Independente da área de formação de vocês, o importante é o seguinte: quanto mais capacidade computacional, mais poderosas serão as ferramentas para nós criarmos e utilizarmos em nossa área profissional, seja estudo ou qualquer área, desde a área como estudante, enquanto estudante, como área de pesquisa e área profissional, como funcionário ou como empreendedor. Aproximadamente no ano 2020, a capacidade de computação será próxima de um cérebro de um rato. Um pouco mais de 2020, a capacidade computacional será equivalente à capacidade de processamento, né, de um cérebro humano. E estimam em 2045 que a capacidade computacional ela ultrapassará a capacidade de processamento de toda a população
da Terra, ou seja, todo mundo, todos os habitantes, 6 bilhões de habitantes do planeta Terra, pensando juntos, não teriam capacidade para pensar e processar tão rápido quanto um computador. A gente está em 2016, ou seja, em 2040, 45, aproximadamente daqui a 20 anos, a capacidade computacional vai de um cérebro de um rato a toda a população da Terra. Imagina o que nós seremos capazes de fazer e quais serão as ferramentas poderosas que nos ajudarão nesse momento. Porém, surge um problema. E aí? Quais as profissões que sobreviverão? Será que a nossa profissão existirá? E será que será que a profissão que a gente terá no futuro, que vocês terão, ela existe hoje? Na maioria das vezes, a profissão que vocês terão no futuro ela ainda não existe. Então, não preocupem com a profissão. Aquela pergunta que a gente faz, o que você quer ser quando crescer? Não preocupem com a profissão, porque a profissão muitas vezes ela ainda não existe. Preocupe em trabalhar a sua mente, o seu aprendizado, a sua capacidade de aprendizagem. Ela vai ser cada vez mais importante, a capacidade de aprendizagem, não a capacidade de habilitação profissional, a capacidade de aprendizagem. Pensando nisso, a Oxford University dos Estados Unidos, ela fez um estudo do futuro das profissões, pegou aproximadamente 700 e poucas profissões e escalou quais que teriam mais chance de morrer nos próximos anos e quais que teriam mais chance de permanecer. Observe aqui que a última colocada foi telemarketing, auxiliar de telemarketing, aquele profissional que fica no telefone, porque é uma atividade totalmente que pode ser reproduzida por um computador, por um gravador, por um sistema um pouco mais inteligente. E aqui a gente também encontra corretor de seguro, a gente encontra técnico de bibliotecário, carteiro, reparador de relógio. São profissões que têm pouco tempo de vida ainda. Lembre-se, são profissões que vão se extinguir, não o profissional, não a pessoa. Por isso é importante essa capacidade de a gente ter de aprendizado, porque aí nós não morremos enquanto profissionais. As profissões morrem, mas nós somos capazes de adaptarmos. Que essa é a diferença do ser humano para um computador. E observe que aqui nesse outro gráfico aqui, nessa outra tela, a gente vê as que têm menos chance de morrer. No caso anterior, de marketing, 99% de deixar de existir nos próximos anos. E aqui, o terapeuta recreacional, né, tem menos de 1% de chance de essa profissão deixar de existir nos próximos anos. E aqui a gente vê terapeuta ocupacional, coreógrafo, engenheiro de vendas, gerentes. São profissionais, o que tem em comum esses profissionais? São profissionais que têm que lidar com o imprevisto, com o imprevisível. Lidar muito com a capacidade de improvisação. Entendo que isso está muito relacionado à parte artística, ou seja, muitas profissões relacionadas à arte, elas têm muito menos chance de morrer, justamente porque nós seres humanos temos muita habilidade de lidar com o analógico e com o improviso. Analógico é a capacidade de comparação de coisas distintas e totalmente descorrelatas. Ok? E agora? Será que a sua profissão está dentro das que tem mais chance ou menos chance? Não é. Para se preocupar, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns bloqueios que vocês podem ter. Todos nós temos desde criança, mas a gente pode eliminá-los. A partir de agora vocês vão entender. Primeiro bloqueio, bloqueio do gabarito. Qual que é o problema do bloqueio do gabarito? A gente aprende desde enquanto criança, nas provas da escola, que existe de múltipla escolha, que existe sempre uma resposta certa, né? E tem que ter uma lógica. Na verdade, no gabarito existe uma resposta certa. Porém, o problema é o seguinte: pode ser que não exista apenas uma resposta certa. Lembrem-se disso. Quando vocês estiverem na academia, enquanto estudantes, querendo resolver um determinado problema, ou enquanto profissionais, enquanto empreendedores, lembre-se, vocês vão encontrar uma resposta certa, mas lembre-se novamente, ela pode ser que não seja a melhor resposta certa e pode ser que não seja a única. E isso que vai diferenciar os profissionais que têm esse conhecimento criativo
de improviso dos que têm esse conhecimento linear que podem ser substituídos por computadores. Mas eu vou dar uma dica para vocês praticarem e exercitarem. Primeira prática, não contente com a primeira resposta certa. Tudo bem, vocês têm que entregar um determinado trabalho, uma determinada solução que vocês não estão dando conta, mas encontraram a resposta. Entrega, faça, mas não contente com ela não. Pode ser que tenha uma outra resposta, que ela seja mais barata, que ela seja mais inovadora, que ela tenha maior chance de redução de custo, menos poluente, que diferencie você de outro profissional, que diferencie você de outro colega da academia, ou que te mostre soluções melhores na pesquisa, ou enquanto estudante, ou na pesquisa acadêmica. Que possa ser uma resposta melhor para o início do seu trabalho do doutorado. Então, ao encontrar a primeira resposta certa, fique satisfeito, porém não pare de procurar. Ok? Vamos para o próximo. Bloqueio da lógica. 2 e 2 são 4, né? Talvez, ok? Na lógica linear, 2 e 2 são 4. Mas tem a lógica chamada fuzzy, que é utilizada em inteligência artificial, que pode ter um meio termo aí. Pode ter um nebuloso no meio. Mas não vou entrar em detalhes não, mas o importante é o seguinte. Nem tudo tem que ter uma lógica, tem que ter uma resposta certa, tem que fazer sentido. Assim que surgem os inovadores, as pessoas que quebram mercados, os que se diferenciam, porque elas não se contentam em encontrar soluções lógicas. Muitas vezes a solução ela é mais simples, porém, para ela ser mais simples, ela tem que estar não no lógico, no imprevisível. Ok? Em certeza, as soluções não precisam ter sentido ou lógico. Lembre-se disso. Como treinamento, em prática, faça um exercício que é o seguinte exercício. Retire o mais importante de um produto, serviço ou negócio. Retire o mais importante. Algo que não faça sentido ou lógica remover. E tente encontrar uma solução. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, imagine um restaurante. O que é importante no restaurante? A cozinha, né? Seria a parte mais importante do restaurante. Então, desenhe no papel, vamos supor que você queira montar um restaurante. Monte um restaurante que não tenha cozinha. Como que você resolveria esse problema? Tem várias formas de resolver. Como você resolveria esse problema? Poderia ser um local que as pessoas sentam para comer e você, em vez de usar a sua cozinha, você encomendaria de outros restaurantes, usando alguma outra solução. Poderia não ter um restaurante, poderia ser um sistema que entrega comida em casa, que já existe, entendeu? Pensa no outro problema. Por exemplo, um carro sem banco, um carro sem motor, ou um carro sem banco para sentar. Como que seria esse carro? É claro que são exercícios meio malucos que eu estou sugerindo para vocês, mas o que eu quero dizer é o seguinte: retire o mais importante do produto de negócio, para vocês treinarem, exercitarem, porque muitas vezes a gente fica quebrando a cabeça para tentar resolver um problema que não está dando certo de jeito nenhum, só que a gente está quebrando a cabeça com o problema errado. Na verdade, a gente está quebrando a cabeça com uma solução que a gente pode parar, voltar um pouco, olhar assim e falar assim, pô, e se eu tirar esse negócio que está tendo problema? Como que eu poderia resolver a minha solução retirando esse negócio? Ok? Vamos para a próxima. Bloqueio de especialista. Esse é um problema, principalmente para quem for seguir a área acadêmica. Cuidado. Ok? Tá vendo esse pontinho vermelho aqui? Isso aqui é você enquanto especialista. Você está sabendo um pontinho de uma imensidão que você poderia se destacar. Ok? É muito importante vocês terem a seguinte ideia. Voltando aqui, ó. Bloqueio de especialista, quando você começa a olhar para os lados, entender conceitos e conhecimentos de outros setores, você começa a fazer uma mistura, a conectar informações de outros assuntos. Isso te dá uma riqueza de inputs, ou seja, inputs são informações que entram, né, como repertório. E com essas informações, elas servem para criar soluções que outras pessoas ou outras empresas elas não tinham pensado porque elas nunca tiveram essa experiência. Então, com isso, você consegue se destacar. Uma prática, conhecimento transversal. Ou seja, eu vou dar a seguinte dica para vocês. Aumente o repertório na horizontal, ou seja, se você
é um estudante de física, está se aprofundando na área de física, aumente o repertório na horizontal. Comece a estudar um pouco de biologia, um pouco de química, um pouco de engenharia, um pouco de design, um pouco de música. Aumente na horizontal. Porque pode ser que alguma área tenha uma demanda para a sua pesquisa que você comece a utilizar conhecimentos da física naquela área ou trazer conhecimentos daquela área para a física para resolver problemas. Para quem é da área de tecnologia também utiliza isso direto, na área de engenharia também, na área médica, biológicas, na área de ensino, quem é professor, quem é estudante também, ok? E aplica na vertical, ou seja, comece a estudar, olhar para os lados e depois conecte, faça aquela mistura e aplique na sua área de atuação. Ok? Vou dar um exemplo aqui. A gente no eixo, vou mostrar uma visão aqui como que funciona isso. No eixo X é o repertório e no Y a especialização, né, que é a sua área de conhecimento que você aplica. Você vai estudando, vai aprendendo, essa barrinha é o seu nível de conhecimento na sua área de formação. Porém, chega uma hora que você estagna, ou seja, igual um atleta olímpico, que ele não consegue superar mais a marca dele porque já estagnou. Porém, você, enquanto profissional, você pode se destacar agora dos outros, como? Estudando assuntos que os outros, ou empresas ou profissionais, não estão preparados ou não têm conhecimento. São assuntos que não são da área de formação. Com isso, você começa a aprimorar seu repertório nos dois sentidos. Você pega esses assuntos transversais de outras áreas de conhecimento, conecta, aí que vem aquele boom, vai chegar um momento que você vai entender como fazer essa conexão, traga para o seu mundo e aplique, se especialize. Aí você começa a bater os recordes novamente. O recorde, quando eu falei do atleta olímpico, vai o recorde mundial. Ok? Lembre-se disso. Voltamos nessa tela. O que essa tela significa? Essa tela é o conhecimento transversal, é um ruído. O ruído da TV antiga. Aquele ruído são todas as informações contidas na mesma imagem. Essa imagem tem todas as informações, a gente chama de ruído branco. O profissional que consegue ter um repertório, o ideal seria ter todo esse nível de conhecimento aí, esse ruído. Mas não é possível porque nós não temos tempo para isso na nossa curta vida no planeta. Mas quanto mais você aproxime desse conhecimento, que seria mais ou menos essas bolinhas aqui que eu vou mostrar para vocês, não chegou naquele ruído cinza, chegou nas bolinhas, um pouco de área de conhecimento, você começa a se destacar e extrair alguma informação útil para a sua área de interesse, sua área de formação. Aí que é a diferença, entendeu? A diferença de perder o foco e ter foco, porém com repertório, com conhecimento transversal. Aí você passa a ser um bobo da corte. O que é um bobo da corte? O bobo da corte é o melhor símbolo que a gente pode trazer para o profissional que tem capacidade de pensamento disruptivo. Porque o bobo da corte, ele era o único ser dos reis, né, da época dos reis, que poderia divertir o rei e poderia falar qualquer besteira e qualquer ofensa que ele quisesse. Ele tinha total liberdade para isso. Ou seja, ele estava ali para divertir o rei. Ele podia falar qualquer coisa que ele não era enforcado, não era chicoteado. Porque a profissão dele era essa. Então, seja como bobo da corte. Com isso, ele tinha grande liberdade para poder pensar e poder ter essa entre aspas, essa rebeldia criativa. Aí você começa a ser diferenciado e criativo, começa a ter pensamento cognitivo e sem bloqueios. Pensamento cognitivo é a capacidade de interação entre coisas, de raciocínio, de improviso, coisas que os computadores não têm. E a partir daí tem um pensamento que se destaca dos demais. Eu vou mostrar uma ferramenta, que é uma ferramenta que eu criei para você aplicar na prática uma técnica que, utilizando as abordagens, você pode diferenciar. Vamos dar um exemplo aqui que você esteja desenvolvendo um produto. Tá? Isso pode ser uma área de pesquisa, um trabalho que você esteja fazendo. Então vamos lá, ela é a árvore genealógica. Aqui a gente considera uma tecnologia, árvore genealtecnológica, tá? Desenvolvimento de tecnologia, seja tecnologia, você pode expandir isso para, você pode expandir isso para a sua área de atuação, tá? Então imagina que é uma tecnologia, ela foi evoluindo com o tempo, com os anos, aí chegou aqui no estágio de evolução máximo. Aqui
todos os concorrentes, todos os profissionais estão tentando evoluir esse ponto aqui. Mas você que aprendeu os conceitos que eu passei anteriormente, não quer concorrer aqui com essas pessoas. Você simplesmente quer passar uma faca aqui, daqui evoluir um novo braço para cá e aqui criar uma nova tecnologia. Que não tem nada a ver com o que eles estão disputando hoje. Você cria uma nova tecnologia e você pode entrar em mercados, ou em negócios, ou em pesquisas que não tem nada a ver com esse pessoal que está disputando aqui. Vou dar um exemplo aqui de um sistema. Hoje todo mundo, as empresas de smartphones, Samsung, a Google entrou agora, a Apple e outras, Motorola, sei lá, Xiaomi e diversas outras estão brigando aqui com o celular com melhor tela, tela que não quebra, touchscreen, todo mundo brigando aqui, aplicativos, enfim, todo mundo brigando aqui. Teve uma empresa americana que simplesmente fez o seguinte raciocínio: cara, eu não quero brigar com esse negócio não, antigamente o telefone serve para tudo, menos para ligar. Então vou voltar um pouquinho no passado, na época que o telefone servia para ligar, ou seja, eu cortei aqui, ó. Aqui a invenção do telefone foi evoluindo, chegou no smartphone, que todo mundo está brigando hoje. Ele voltou um pouquinho no tempo, passou a faca aqui e criou um telefone que já existia, só que agora já trata de uma forma diferenciada, que é um telefone que simplesmente só serve para ligar. Qual que é a vantagem desse telefone frente a esse aqui? Primeiro, a bateria dele dura uma semana, e a bateria dele, uma pilhazinha na verdade, que termina, você troca, pega outra no bolso e coloca no lugar. Serve somente para ligar. Custa $49 lá nos Estados Unidos, mas para a gente é como se fosse R$49 aqui, se fosse transmitir, fazer a conversão de moedas para a nossa realidade, ou seja, baratíssimo. E o mais legal aqui é que atende idosos, que os idosos eles têm dificuldade para usar esse telefone. Ou seja, nada mais do que retornou no tempo, vende horrores. E mais interessante, eles fizeram uma parceria, olha que interessante, eles fizeram uma parceria com a Energize, que é fabricante de bateria, né? E já vem com a bateria Energize. Ou seja, provavelmente essa parceria, eles estão fazendo uma propaganda arrebentando a Energize, porque está associando a Energize com o tempo de duração do smartphone. E com isso, em stand-by, essa bateria ela dura 15 anos, para você ter uma ideia. E com isso, elevando a marca e um potencial devastador de divulgação. Agora eu vou falar da minha empresa. Olha só a tecnologia que a gente desenvolveu. Essa aqui é a tecnologia atual, é para roubo de veículos, que todas as empresas de rastreamento do mundo ficam brigando em desenvolver isso, reduzir o preço de $80 para reduzir $1 é lucro para eles. O que a gente fez? A gente voltou no tempo aqui, ou seja, a gente não precisa de 30 funcionalidades, a gente precisa de apenas uma, veículo roubado. Passamos a faca aqui, criamos a nossa tecnologia, que para vocês terem uma ideia, ela é 10 vezes mais barata em qualquer parte do mundo. Não depende de operadora, essa aqui depende de operadora de celular. Não depende de instalação, essa aqui depende de instalação. 1 hora, 1 hora e meia de instalação, aqui é 1 minuto, pode colocar dentro do carro. A gente pode entregar pelo correio, eles dependem de oficina. Ou seja, quebramos um mercado, um potencial de quebra de mercado enorme. Com um pensamento simples. Claro que simples, né, depois que a gente aprende todo esse repertório. E para vocês terem uma ideia sobre pensamento transversal, horizontal, no que eu falei, do especialista, para chegar nesse produto aqui, ó, nós nos inspiramos, eu tive inspiração que ajudou em loja de roupa, uma técnica na dança chamada desconstrução coreográfica, na formação de coreografia, na dança, né, de salão, dança contemporânea, na verdade. Ou seja, tudo para criar isso aqui. Esse repertório, esses engenheiros aqui não tem. Então aqui tem 30, 40 engenheiros trabalhando, na nossa empresa 2 engenheiros, a gente chegou nisso aqui. Tá vendo? Isso rendeu o nosso prêmio internacional. Eu só quis mostrar o meu lado para vocês entenderem que eu não estou falando por falar, eu estou executando isso. E vou mostrar um vídeo, ok? Só para vocês entenderem que é o Arthur Clarke, que ele idealizou o satélite, o sistema satelital,
Na década de 60, ele conseguiu visualizar o celular hoje. Ele escreveu um livro, 2001, Odisseia no Espaço, que virou aquele filme, feito pelo diretor Kubrick. E ele é uma pessoa muito respeitada, ele já faleceu, mas ele, se não me engano, né, eu acho que já faleceu. Mas observe um vídeo que ele fez em 1964. Presta atenção na legenda, não está muito bem traduzida, mas vamos lá. Vou colocar aqui. Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation, because the prophet invariably falls between two stools. If his predictions sound at all reasonable, you can be quite sure that in 20 or at most 50 years, the progress of science and technology has made him seem ridiculously conservative. On the other hand, if by some miracle a prophet could describe the future exactly as it was going to take place, his predictions would sound so absurd, so far-fetched, that everybody would laugh him to scorn. This has proved to be true in the past, and it will undoubtedly be true, even more so, of the century to come. The only thing we can be sure of about the future is that it will be absolutely fantastic. So, if what I say now seems to you to be very reasonable, then I'll have failed completely. Only if what I tell you appears absolutely unbelievable have we any chance of visualizing the future as it really will happen. Let's start by looking at the city of the future. Some people think that it will be like this. And they're quite right. In fact, everything you see now already exists. All the materials, all the ideas, these things can be put into practice immediately. But what about the city of the day after tomorrow? Say the year 2000. I think it will be completely different. In fact, it may not even exist at all. Oh, I'm not thinking of the atom bomb and the next Stone Age. I'm thinking of the incredible breakthrough which has been made possible by developments in communications, particularly the transistor and, above all, the communications satellite. These things will make possible a world in which we can be in instant contact with each other, wherever we may be, where we can contact our friends anywhere on Earth, even if we don't know their actual physical location. It will be possible in that age, perhaps only 50 years from now, for a man to conduct his business from Tahiti or Bali just as well as he could from London. In fact, if it proves worthwhile, almost any executive skill, any administrative skill, even any physical skill, could be made independent of distance. I'm perfectly serious when I suggest that one day we may have brain surgeons in Edinburgh operating on patients in New Zealand. When that time comes, the whole world will have shrunk to a point, and the traditional role of the city as a meeting place for man would have ceased to make any sense. In fact, men will no longer commute, they will communicate. They won't have to travel for business anymore, they'll only travel for pleasure. Bacana, né, pessoal? Viram aí no vídeo, se vocês não viram, volta depois para vocês verem o que ele fala. Ele falou sobre o celular, smartphone, nem existia na época. Ele falou sobre o home office, profissionais trabalhando à distância, que hoje é muito comum, provavelmente alguns de vocês já trabalham à distância já. E ele falou uma coisa muito importante, no futuro para ele, para o Arthur Clarke, talvez a cidade não faça tanto sentido mais, todo mundo se reduzirá a um ponto. Isso a gente ainda não chegou nesse patamar, mas são coisas interessantes. Então, observe que sobre o bloqueio da lógica que eu falei, né, nem tudo tem que ter sentido. O Arthur Clarke, que é o vídeo que vocês viram, ele fala previsões do futuro, mais de 10 anos, que envolvem tecnologia, devem ser obrigatoriamente absurdas. Se alguém contar uma previsão para nós e acharmos plausível, essa previsão estará provavelmente errada. Entendam isso. Entendam isso porque isso vale em qualquer área de atuação que vocês estarão trabalhando, porque vocês utilizarão um computador ou ferramentas tecnológicas como acessório de trabalho.
É a nossa mente linear esquecendo a exponencialidade novamente. Pode demorar, mas sempre será mais rápido do que a gente imagina. Ou seja, o que for criado daqui a 10 anos não será criado pela tecnologia que existe hoje. O que é criado daqui a 10 anos é criado pela tecnologia que vai existir daqui a 9 anos. Ou seja, a tecnologia é criada pela tecnologia imediatamente anterior e não pela hoje, que nós pensamos hoje, que nós temos hoje. Por isso aqueles problemas do filme Jornada nas Estrelas dos Jacksons. Justamente porque eles pensaram de forma linear. Eles pensaram num futuro de 200 anos à frente com a tecnologia que eles tinham na época. Ou seja, botões e latas de óleo, que seria a Rose, o robô. Bom, pessoal, é isso aí. O tempo é curto para falar sobre muita coisa. Tem muita coisa para falar. Espero que vocês tenham pelo menos servido como uma semente para vocês poderem evoluir na área acadêmica, na área profissional, na área de graduação, em qualquer área que vocês estejam, os que ainda estão no segundo grau, no primeiro grau. Espero que fique uma semente que cada vez mais o ser humano, você está sendo cada vez mais importante do que um computador e cada vez mais o ser humano é mais importante do que a profissão. Então, seja capaz de lidar com isso, de aprender novos conteúdos, de adaptar, porque as profissões morrem, mas as pessoas, as mentes continuam. E com isso, você sabendo adaptar, a profissão que existir no futuro, você vai conseguir lidar com ela. Um grande abraço, espero vê-los novamente. Abraço, até mais.